Quando queremos mudar e criar alguma coisa nova em alguma área da nossa vida, precisamos nos libertar da forma em que pensamos e sentimos sobre aquela determinada área. Por isso que Jesus ensinou: "E conhecereis a verdade, e ela vos libertará." Mas qual é a verdade? A verdade que você acredita sobre essa área, sobre esse assunto. E essa crença não é só intelecto, não é só intelectual, mas é mais profundo que isso, porque o intelecto é só o eletro da lei do eletromagnetismo, mas o que realmente cria e atrai para nós, para nossa vida, aquilo que queremos é o magnetismo, e o magnetismo é o sentimento, é aquilo que é produzido pelo nosso coração. Então eu estava conversando com a minha esposa sobre isso e como a gente aprendeu, né, fazer as visualizações, colocar no quadro da visão fotos de viagem que a gente quer fazer, do carro novo que a gente quer comprar, da casa que a gente quer construir ou comprar também. E a realidade é que sim, isso é necessário, mas é só um mapa, é só um norte para aquilo que você quer. Porque o mais importante é saber como está o estado do seu sentimento, a verdade do seu sentimento. E não adianta mentir contra a verdade. Por isso que nós precisamos entender o que está na sombra, aquilo que está no nosso subconsciente guardado, aquilo que a gente tem medo, aquilo que a gente tem preocupação e às vezes a gente leva para debaixo do tapete, coloca no subconsciente para não olhar, porque não sabemos como lidar exatamente com essa situação. Só que a verdade é que só conseguimos mudar esse algo, essa área da nossa vida, se colocarmos luz na sombra em relação a essa área. O que realmente sentimos em relação a essa área. Se o resultado está negativo, é porque nós sentimos e temos alguma crença negativa sobre essa área. Mas para ter clareza, a gente precisa realmente entender o que realmente a gente sente, se é medo, se é preocupação, se é raiva, se é ressentimento, se é culpa, para transformar esse sentimento. E com a transformação do sentimento, aí sim, as visualizações e as manifestações psíquicas começam a dar certo, porque aí sim vai ter força suficiente para atrair com o magnetismo aquilo que você quer para a sua vida. Agora, em termos práticos, como isso funciona? Todas as vezes que nós queremos mudar alguma área na nossa vida, nós precisamos sempre levar isso em consideração e nunca esquecer. Se queremos mudar é porque não está do jeito que a gente quer, independente da área que for, seja relacionamento, financeiro, acadêmico, na saúde, qualquer área, ainda não está do jeito que a gente quer. E se está dessa maneira é porque a gente estava produzindo tudo aquilo que acontece ao nosso redor, nós estamos produzindo, nós estamos criando com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita e guarda no subconsciente, guarda aqui na nossa sombra. Então, se temos resultados negativos, ninguém é culpado por isso. Somente nós somos responsáveis por esses resultados. E somente tendo clareza sobre o que acreditamos nesse assunto é que a gente pode mudar. Por exemplo, uma pessoa que nunca consegue criar um relacionamento amoroso saudável, sempre com relacionamentos abusivos, tóxicos, pessoas desagradáveis, pessoas que colocam ela para baixo. A única forma de realmente criar um relacionamento saudável é começar a refletir o sentimento em relação a isso. Todas as vezes que essa pessoa vai sair para alguma festa ou se abrir para ter um novo relacionamento, ela precisa investigar se ela está sentindo medo de se relacionar novamente com o mesmo tipo de pessoa, se ela está sentindo aquela raiva por ter sido traída, se ela está sentindo algum sentimento negativo de experiências passadas, de outros relacionamentos que ela teve. Porque só aí é que ela pode mudar esse sentimento. Porque é o sentimento, seja qual for, de medo, de raiva, de mágoa, é esse sentimento que acaba conectando, atraindo e trazendo o mesmo tipo de pessoa.
E isso funciona para a nossa mente como um sinal que faz com que ela sintonize somente esse tipo de pessoa. É por isso que quando a gente realmente quer criar um relacionamento saudável com um tipo de pessoa que a gente vai ser feliz, nós temos que nos abrir sentimentalmente para esse tipo de pessoa. Se eu sair para uma festa ou para um evento procurando um relacionamento, mas tenho um medo lá no subconsciente, lá na sombra, eu vou atrair o objeto desse medo. Se eu tiver medo de ser traído de novo, eu vou me conectar automaticamente com esse tipo de pessoa, com o tipo de pessoa que trai. Se eu tiver medo de ter um relacionamento novamente abusivo com uma pessoa narcisista, eu só vou me conectar com esse tipo de pessoa, a pessoa narcisista. Sempre a gente só consegue perceber o tipo de sintonia que a gente está emanando através do nosso magnetismo, que é o nosso sentimento. E é muito difícil a gente analisar isso porque dói. Se está lá no subconsciente, se está lá na sombra, se está lá debaixo do tapete, é porque a gente mandou lá por causa do sentimento negativo que a gente não quer mais sentir. Só que o grande problema é que ele não para de criar essa mesma situação. Então, se nós queremos realmente mudar alguma área da nossa vida, nós precisamos refletir, pensar sobre o que estamos sentindo em relação a essa área. E é sim necessário, talvez até uma ajuda externa, para vencer esse medo, para vencer essa preocupação, para vencer todo esse sentimento negativo que faz com que a gente nem queira pensar sobre essa área e quando pensa, porque realmente tem que fazer, né? Tem que ter um relacionamento, tem que criar um emprego melhor, tem que criar uma saúde melhor, só que sem analisar o que a gente está sentindo sobre essa área, nós vamos criar a mesma coisa, a mesma repetição de padrão, simplesmente por eletromagnetismo. Aquilo que pensamos várias vezes, por experiência passada, refletimos várias vezes e sentimos várias vezes essas experiências passadas, essas memórias, essa memória faz com que seja criado mais do mesmo. Aí está a zona de conforto. A zona de conforto, na realidade, ela é uma zona conhecida, aquilo que a gente conhece. E a gente faz isso simplesmente para ter uma vida melhor. Quando a gente realmente alcança um objetivo em uma determinada área, nós automaticamente levamos essa memória, essas memórias, para o subconsciente, para agir automaticamente naquela área. E aí ganhamos o jogo, porque produzimos, colocamos uma crença no nosso subconsciente positiva sobre aquela área. Então, se eu conseguir agora criar um relacionamento saudável, tô casado com a minha esposa, tô com os filhos maravilhosos, então eu não tenho problema nessa área, eu não preciso mudar. Então, automaticamente, todos os dias eu acordo e sou grato pelo meu casamento, pelos meus filhos, e isso se repete. A mesma coisa é na área da saúde. Se eu não estava com uma saúde ideal, porque estava preocupado, ansioso, estressado por muito trabalho ou pela falta dele, por muita carga emocional ou por muita preocupação, independente do caso, eu preciso remodelar esse padrão automático, essa maneira de viver automático em relação à minha saúde. Então, sim, tenho que ter práticas de mindfulness, de meditação, de relaxamento, tenho que ter práticas de alguma atividade física para queimar caloria, para queimar gordura, tenho que ter uma boa alimentação, uma dieta saudável e aí produzir uma saúde melhor. E depois que eu produzo essa saúde melhor, aí entra no automático. Todos os dias eu quero comer essa dieta. Automaticamente, todos os dias eu quero ir lá para minha atividade física. Automaticamente, sem fazer esforço, porque virou um programa, virou automático, virou um hábito. E é sempre sobre isso. Quando queremos mudar alguma coisa na nossa vida, é porque aquela situação desagradável já virou um hábito ou um vício. Chame da maneira que você quiser, porque é a mesma coisa. Todos os hábitos que geram uma emoção desagradável, que geram
algo desagradável na nossa vida é sim um vício e ele acontece de forma automática, como um hábito. Então eu tenho que reprogramar o que eu penso e sinto em relação a essa área para ter um novo hábito, construir um novo hábito, agora saudável, daquilo que eu quero para mim nessa área. Eu estava conversando com a minha esposa exatamente isso, que às vezes a gente tem medo ou algum sentimento negativo em relação à área que a gente quer mudar e por causa disso, por causa de não querer sofrer, a gente nem mexe, não quer nem mexer. Mas, na realidade, é aí que vai trazer toda a mudança, toda a restauração ou toda a mudança de hábito naquela área. Nós pensarmos realmente e analisarmos o que sentimos naquela determinada área que a gente quer mudar. E eu faço essa pergunta para você agora. Qual é a área que você quer mudar, que você quer melhorar? É a área financeira? É a área sentimental? É a sua saúde? Qual é a área que você quer melhorar na sua vida? Por que você não melhorou? O que aconteceu com você nessa área que você quer mudar ou nessas áreas que você quer mudar? Quais são as suas memórias em relação a essas áreas? O que você sofreu nessas áreas? Perceba que vai trazer essas memórias e essas emoções negativas dessa área. E não fuja. Olhe para essas emoções. Olhe com muito carinho, porque essas memórias te mostram aquilo que você não quer mais viver na sua vida. E a única forma de você substituir é você ter gratidão por ter passado por essas experiências para ter agora clareza daquilo que você não quer mais. E com essa clareza é que você começa a mudar o sentimento em relação a essa área. Então faça como um hack. Coloque uma música em que você se sinta muito bem. Veja alguma coisa em que você se sinta muito bem. E coloque experiências de pessoas que já viveram e já conseguiram conquistar um relacionamento ideal, uma liberdade financeira, uma saúde maravilhosa. E se imagine você com a sua situação, com a sua área já transformada. Como você vai se sentir? Se realmente conseguir criar um relacionamento dos sonhos, conseguir criar liberdade financeira, conseguir criar uma saúde ideal para você. E esse sentimento faz com que você se abra para a experiência. E somente quando a gente se abre com muito entusiasmo para viver é que a gente para de procrastinar, de ter medo de enfrentar a situação. E realmente a gente entende que está totalmente nas nossas mãos essa mudança, essa transformação. E essa positividade de você se abrir para a vida e fazer a vida acontecer é que realmente vai transformar a sua área, a área que você quer, as áreas que você quer transformar na sua vida, tá bom? Eu vou ficando por aqui, é claro, a gente se vê no próximo vídeo e se você quiser, comente aqui nos comentários qual foi a percepção nova que você teve em relação a essa área que você quer mudar, tá bom? Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Até lá. Tchau, tchau.